Olá, investidores. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre análise on-chain. Nesse primeiro vídeo, vou dar uma visão geral, um overview sobre o que significa análise on-chain e para que ela é útil, tá? Para que tenhamos a base, para que em próximas aulas nós possamos selecionar determinados indicadores relevantes e fazermos um mergulho em cada um deles, explicando mais detalhadamente. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a apresentaçãozinha. Bom, a análise on-chain, ela é um método para você examinar o blockchain de uma cryptocurrency, né? O blockchain do Ethereum, o blockchain do Bitcoin, por exemplo, para que você consiga ganhar em tempo real insights únicos que só a análise on-chain pode te dar sobre tendências de mercado, sobre comportamento de investidores e sobre a saúde dos ativos. Todas essas informações você consegue extrair e tratar, né? Após extrair e a seguir fazer um tratamento para que você consiga chegar a conclusões sobre tendências de mercado, comportamento de investidores e saúde dos ativos, né? A análise on-chain, ela confia na extração dos dados do blockchain, na limpeza desses dados, no tratamento desses dados, para que você possa criar métricas, possa criar indicadores e possa criar gráficos, né, relevantes para as suas análises, né? Exemplos de dados que você pode extrair do blockchain são a transaction history, né? É o histórico de transações. O que seria isso? Você, um lugar onde você facilmente pode enxergar o histórico de transações, por exemplo, está aqui no etherscan.io, que tem todo o histórico de transações realizado na rede Ethereum, né? E o que esse histórico tem? Ele tem ali, por exemplo, o endereço de origem de uma movimentação financeira, o endereço de destino dessa movimentação, o valor da movimentação, quanto foi pago em taxas, qual foi o momento daquela movimentação, se esse endereço de destino ele é um endereço de uma wallet ou se ele é o endereço, por exemplo, de um smart contract, como um smart contract da Uniswap ou da Aave. É, então, ele tem uma série de informações, ele tem o momento da transação, então você consegue ver quantidade de transações por período, né? Esse transaction history, ele é fundamental, ele é o ledger, né? É como se fosse um livro caixa. Cada transaçãozinha está ali registrada sequencialmente e ela é imutável, né? Não pode ser alterada. O outro exemplo é a network activity, né? A atividade da rede. E como que você consegue isso? Vendo a quantidade de transações que tiveram num determinado período. E você também pode ter uma visão qualitativa sobre essa quantidade de transações, mas não ser simplesmente quantidade, sim tipo. Se está sendo mais de venda, se está sendo mais de compra de um ativo, se está sendo mais de uso de um determinado smart contract, enfim, você pode qualificar o tipo de atividade. Outro exemplo de dado que você pode extrair do blockchain é o hash rate. O hash rate ele é ele é típico de blockchains que trabalham com o algoritmo de Proof of Work, como o Bitcoin, por exemplo. Tá? Já não é tão relevante quando a gente fala do Ethereum, que é um blockchain que trabalha com o algoritmo de Proof of Stake. Tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala bastante sobre como o Bitcoin funciona e explica mais detalhadamente essa questão do Proof of Work. E se vocês tiverem interesse em detalhamento sobre o Proof of Stake, deixem aí nos comentários que a gente pode falar sobre isso também.
Bom, a análise on-chain ela permite identificar também padrões de ownership, padrões de propriedade dos ativos. Então, você consegue, por exemplo, ver se uma carteira há quanto tempo que ela tem um determinado ativo, né? E com isso você consegue classificar o volume de carteiras que tem um ativo, por exemplo. Vamos supor o seguinte cenário: o Bitcoin ele está a 90 mil nesse momento, tá? Você consegue ver a quantidade de carteiras que compraram o Bitcoin, por exemplo, entre 30 e 50 mil, a quantidade de carteiras que compraram o Bitcoin entre 50 e 70, entre 70 e 90, que quem comprou acima de 90, e com isso você consegue saber é, o percentual de carteiras que estão no lucro ou no prejuízo naquele momento. Isso te dá um insight se os investidores estão mais propensos, por exemplo, a realizar lucros é, ou a manter o seu ativo. Ele te dá um insight de que movimentos possam acontecer em termos de tendências de compra e de venda, né? Então, ele te permite justamente identificar movimentos, tentar prever movimentos relevantes dos ativos. Ele também te permite identificar movimentos de ativos de grande escala, porque os de pequena escala não são tão importantes. Mas se, por exemplo, se a MicroStrategy resolve vender 5 mil bitcoins, isso é um movimento que pode desencadear, né, um movimento de venda, né, um movimento de massa de venda seguindo aquele da MicroStrategy. Então, esse tipo de movimento de carteira, de ativos, são movimentos grandes de baleias, você consegue identificar com a análise on-chain. E ela também possui indicadores muito bons, como a gente vai ver aqui, para tentar analisar os momentos do ciclo de mercado. Se estamos num momento de topo de ciclo, se estamos no meio, se estamos no momento de fundo, né, de ciclo. E esses momentos são muito importantes porque você pode realmente atingir um fundo de ciclo, você investir forte e maximizar os seus múltiplos que você possa fazer aí em direção ao topo. E também, pessoal, atualmente é muito importante a gente ter essa visão bem clara, né? Nós estamos aqui no final de 2024, em meio a uma bull run, né? Referente ao halving aí de 2024, e essa bull run ela vai ter um topo, como todos os ciclos têm, né? Todos os ciclos econômicos eles têm um topo. Então, assim, você ter essa visão de indicadores on-chain que te ajudem a identificar um topo de ciclo e te ajudem a realizar o seu lucro, né, antes desse topo de ciclo, é muito importante para que você não devolva todo o lucro que você conseguiu auferir ao longo dessa bull run, ok? É, bom, pessoal, e tudo isso só é possível porque Porque o blockchain, ele é uma ledger, ele é um livro caixa descentralizado e totalmente transparente, né? Como você pode, por exemplo, ver aí no etherscan.io, ele tem detalhadamente as transações, né? E disponíveis aí para todo mundo. Então, assim, ao contrário do que se fala, cripto é usado para crime, atividades ilícitas. Ok, pode ser. Assim como o dólar é, assim como joias são, assim como o dinheiro vivo é, assim como objetos de arte caros são, tudo pode ser usado para atividades ilícitas. Mas, ao contrário de uma mala de dinheiro que não deixa rastros, a sua movimentação de bitcoins ela está gravada na Ledger e ela é auditável para qualquer um que tenha as ferramentas apropriadas de auditoria, tá? Então, assim,
A grande maioria dos blockchains, eles são auditáveis e tem tudo ali registrado, à exceção de blockchains que tenham sido construídos especificamente para não deixarem o rastro, né? Como o do Monero, por exemplo, né? E aí é um caso específico, mas todos os outros eles são auditáveis. E um outro ponto importante a ser dito é que esse nível de transparência, né, ele, e também esse nível de transparência, esse nível de informação, né, de dados, ele não está disponível no sistema financeiro tradicional. Então, a análise on-chain, ela é um tipo de análise novo, muito recente. Ela não existe para o mercado de ações, ela não existe para o mercado de commodities, ela é uma coisa exclusiva do mundo cripto, é um tipo de análise nova, que está em desenvolvimento, pessoas estão, enfim, criando seus próprios indicadores, tendo novos insights de como fazer as análises. É uma coisa bastante legal e envolvente. E alguns exemplos aqui de indicadores. Nesse vídeo não vamos entrar em detalhes, mas nos próximos estaremos detalhando aí cada um desses indicadores e, inclusive, muitos outros, tá? Bom, eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa visão geral e nos vemos aí nos próximos vídeos de detalhamento desses indicadores de análise on-chain. Se gostaram, deixem seu like aí, se inscrevam aí no canal. Abraços.